Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Hoje, dia 27/4, são 21h com 3 minutos. Eu e Márcia, Edson Rosa, Márcia Calmon, que está aqui no meu lado, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o poder do perdoar e a força tão qual poderosa do arrependimento. E a gente vai falar tanto sobre o perdoar ou perdão, como se arrepender ou algo assim, coligando e de alguma forma associando com vários sentires, dos mais enobrecidos, né, aos sentires infelizmente mais embrutecidos que um ser humano pode carregar em seu peito, coração, ou que pode tornar como bagagem contínua na sua mente, envolvendo seus pensamentos, seus sentimentos e emoções. E ficar nesse engasgo, né? Que vai criando mágoa, rancor, revolta, ira, ódio, euforia, estados de síndromes, né? E outros tipos de estados, de quando em quando, até patológicos, saindo dos processos psicossomáticos em si, mediante a soma de negatividade que dá dos indivíduos, não por livre e espontânea vontade, mas até por fragilidade, né? Assim se atêm, se prendem, né? E se aderem a tal tipo de modo vivente ou de vida em si. Então já dei meu boa noite, não sei se a Márcia está ali, mas Márcia, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Hoje fomos pegos aqui num convite surpresa para falar sobre um assunto muito comum no nosso dia a dia, né? Se não for quando nós estamos nessa sintonia, nessas emanações, também outros próximos a nós também podem estar. Então, eu refleti um pouco sobre tal assunto e veio algumas perguntas refletindo sobre o nosso dia a dia. Então, Edson, como iniciar o movimento do auto-perdão? Bom, eu entendo assim, é bonito a gente ouvir nos moldes espiritistas e espiritualistas, nos moldes de uma sociedade que, de alguma forma, eu vou dizer tenta, né? Para ser positivo, eu vou dizer tenta interpretar alguns sentires como se fosse uma escada rolante, ou que sobe ou que desce. Não deixa de ser real, ninguém se ama de uma hora para outra. Eu não sou hipócrita, pelo menos comigo, nem com as pessoas que me circulam e que eu convivo. Como assim não sou hipócrita? Eu gosto, eu admiro, eu contemplo, eu me afinizo. Amar é algo que requer de mim a resposta da Márcia. Para mim amar, eu tenho que me dar o quê? Respeito. E para mim me dar respeito, eu tenho que ter o quê? Qualificar existencial. Outra, não é para fora, mas outra, é para dentro, é pelo que eu nutro. Então, o primeiro passo para a gente se requalificando para não sofrer é se respeitar. Por que você permanece em algo que dói? Qual o senso de sadomasoquista que lhe força a ser aceito abaixo da porrada e da chibatada? Aonde você tem que estar bajulando, se submetendo, se subjugando,
se diminuindo, se desfazendo. Isso dentro das coisas emocionais e funcionais da sensibilidade de um casal, a funcionalidade de uma amizade ou até de um trabalho, que seja. Quando a gente perde o respeito de dar votos à nossa razão, que não nos acalma, e à nossa verdade, que não nos tranquiliza, a tendência é nós brigarmos de soco com a própria sombra, viver nas bufetões com vento, com ar, como se fosse um alienado que fica 24 horas por dia ansioso para provar algo ou testemunhar alguma coisa, mediante, como eu sempre falo aqui, né, um jogador inveterado do bingo da casualidade, né, entre o certo e o errado, o bem e o mal, enquanto o correto, que é a paz, não opta de opção. Enquanto o sensato quer se calar, se ouvir, se educar, se escutar, se admirar, se acalmar e tudo mais, não. Então, eu poderia dizer, não, amor próprio, não é bem assim, não. É o mesmo Edson que fala muito de amor próprio, metida poeta, que escreve sobre amor. Por eu não entender de uma forma social o que é amor, porque cada um ama de um jeito. Eu acho que, para mim, eu entendo o que é um pouquinho que é amor. Eu posso dizer que o amor se inicia pelo respeito que eu nutro por mim mesmo. Se eu não me der respeito por mim só, tudo que sairá de mim requer barganha, requer favor, requer valor, requer troca, requer permuta, requer conveniência, requer imprudência, ou da submissão ou da subjugação. Requer pretensão, requer presunção, mas agora não vai requerer o mais essencial de quem já se respeita pela própria educação: confiança. Então, a educação de se respeitar alicerça a pessoa nos desígnios da sua sensibilidade interior, uma confiança que lhe empodera de compaixão mediante a si mesmo, perante a si próprio. Esta compaixão já é não apenas um auto-perdão que suaviza ou que dissolve, não, mas é uma compaixão que lhe abençoa com o que você até então não se fazia bom, para algo aonde você pode fazer melhor para se ter perfeito, não para o outro, mas para si. E outra, não pela verdade, nem pela realidade, mas pela tua própria paz. Fica à vontade, Márcia. Respeito é fundamental em todas as etapas da vida, né? Sempre foi e será. Então, o que permite a aproximação das virtudes que pacificam o âmago dentro de nós, né? O que emana o testemunho equilibrado do coração para que você comece a ter essa atitude de perdão? Quando você fala o testemunho equilibrado do coração, fica um pouco complicado, mas vamos lá. Brandura do coração. O que Márcia tentou dizer em si? Que coisa interessante. O coração não fala. O coração, ele tem a sinergia de sentir. A conversa do coração não é das sentimentos nobres, nem sentimentos ruins. É sentir. Horas pela sensibilidade, horas pela sinergia do sensorial. Esta é a afabilidade, a maleabilidade deste órgão pensante. Graças a Deus que hoje a ciência diz que quem pensa é o cérebro. Porém, de 1946 para cá, foi provado que nós também temos o intestino grosso, né? Neurotransmissores, neurônios que transitam por lá. Os iogues provam isso. Eles desligam o mental, todo cheio de máquina, e continuam se movimentando, falando. Aqui no Ocidente é que a coisa é um pouco estranha. O coração, ele não pensa e raciocina,
mas a lógica do sentir é inspirar. Então, o mais próximo dessa inspiração perfeita, que não castiga, que não pune, mas que abranda o nosso coração, é a gente sentir se corrigindo pelo intuir. Só que a intuição, que não é tão rarefeita, não é tão perfeita como a inspiração, ela é aquilo que a gente vê, mas nem sempre enxerga. Que a gente toca, mas nem sempre percebe. Que a gente ouve, mas quase sempre não escuta. Mas fica o registro. Tipo, eu ouvi, mas não escutei. Então ficou o registro do que eu ouvi, do que eu vi, mas ficou um algo a mais que racionalmente eu não percebi. Mas ficou no coração, ficou nessa sinergia da sensibilidade que nós chamamos de linguajar empático inspirativo. Ou, se quiserem falar mais do lado científico, a sinergia, campo magnético, campo aura, cada um se afiniza a designação ao nome que quiser. Mas Deus, o macrocosmo, é tão perfeito, mediante as suas leis, que o homem que mais se perde não é o ignorante, é o que se ignora. O homem que mais se perde não é o que não ouve os outros, é o que não se escuta. O homem mais insensível não é o que não se sensibiliza com os outros, é o que não existe por dentro e sobrevive para fora. Qual brandura, qual afabilidade uma criatura vai ter num coração aonde é comandada pelos olhos que vê, mas não enxerga? Uma cabeça que pensa positivo, mas não raciocina. Uma mão que pega, agarra, bate, toca, salva, mata, mas o coração é insensível a si só. Então, se nós pudéssemos humanizar, sem angelizar, deixar todo mundo anjo e santo, cara, falta-nos educação. Eu vou continuar nessa pegada. Mas não é a educação que o colégio dá, é a educação que a nossa sensibilidade admoesta, doa, oferta. É aquela linguagem, ou aquele linguajar interior, que é o cala-te-boca, fica quieto, com tamanha sutileza, que muitas das vezes as pessoas se deprimem, mas não se redimem, porque não tem a humildade de se corrigir. Não tem a hombridade, não de pedir perdão e desculpa para quem errou, mas de olhar para dentro e dizer, mano, você fez o mal ao outro, mas você fez o mal para você. Isso não tem nada a ver com ser cristão, ser médio, ser espírita, espiritualista. Isso é uma questão humana de ser. Porque senão nós só somos uma carne movida pelo impulso agressivo, incisivo da posse, da subjugação aos instintos mais aflorados animais, de ter que tomar, morder, arrancar, apertar, arranhar, para dizer que talvez se sinta, ou talvez faça o outro sentir alguma coisa. Aí eu concordo. Então nós vivemos numa era que, graças a Deus, a tecnologia não atrapalha em nada. Mas eu concordo com o que um irmão falou aí no canal Amigos do Zé, o Exu de Trancar a Rua. Hoje, até quem se ignora não pode dizer, eu não ouvi, eu não sei e eu não vi o que era bom. Agora, qualquer um, até quem não se ignora e até quem se ignora, querendo ou não, para essa sinergia do coração e ser silêncio, se tiver um pingo de hombridade, vai dizer, eu não consegui. Eu não pude. Eu vi, eu ouvi, eu escutei, mas eu escolhi. Eu fraquejei. Ou eu mantive-me. Então, o instantâneo da culpa, da dor e do sofrimento é quase que momentâneo numa pessoa que se encrasura neste tipo de insensibilidade da sua própria humanidade interior. Hoje as pessoas podem dizer, eu errei com ira. Tá cada vez mais ficando afunilado. As catarses,
de ira, de raiva e de histeria que a pessoa possa dizer na sua consciência, seja o grau que for, eu fiz e lá não estava, foi só impulso animal. Com todo respeito, pode acontecer, mas na maioria das vezes é mentira. Na maioria das vezes é desforra, é desequilíbrio, é desarmonia, é desamor, é ataque de negação da sua humanidade. E, infelizmente, além de se ferir, sentimentalmente, quase sempre fere o outro, fisicamente e tudo mais. Fica à vontade, Márcia. Esse assunto que você abordou, só para dar um toque, né, para auxiliar aqui os nossos estudos e também sugerir outros pontos, né, para que vocês possam ir além, né, estudar e trazer até também fatos, temas para nós. Então, Edson falou sobre esse campo sinestésico, né, dentro desse linguajar empático, que a gente percebe isso. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Afeto. O que é sensibilidade? Ternura. O que é sensibilidade? Paciência. O que é sensibilidade? Dossiês. O que é sensibilidade? Calma. O que é sensibilidade? Quietude. O que é quietude? O que é sensibilidade? Gratidão. O que é sensibilidade? Silêncio. Olha, eu poderia ficar falando ainda mais coisas aqui. Essa maioria das coisas, as pessoas não dão bola. E são grandiosas coisas doadas a qualquer um. Você não compra, você não mastiga, você não acha em loja, mas você só vai encontrar em si quando você mergulha para dentro de si. Não quando você se vende para fora a troco de banana, para ser aceito pelos outros que também não se amam. Perdão, mas continue. Então, essa sensibilidade, gente, vocês precisam lembrar que você joga no corpo físico isso, né? Como memória, né? Edson até citou as catarses. As catarses aqui, até citou, né? De ira, de histeria, enfim. Então, essa memória, essa espécie de memória vai adentrando a nucleula da célula. E isso vai mantendo você nesses estados, né? Porque vai te condicionando a essa frequência doentia, mórbida. E lembrando que muitos de nós somos sinestésicos, a gente precisa desse movimento para sentir, a gente precisa do toque para sentir melhor. Então, meditar caminhando, né, fazer esse autotoque, esse gesto de afeto e de respeito íntimo, valorizar o seu momento, né, te ajuda também a ir numa melhor reflexão sobre tais momentos e circunstâncias, tá? Era só essa pontuação que eu queria fazer a respeito dessa última pergunta aí que nós fizemos. Posso seguir, então? Não, pode seguir, mas eu gostaria de falar uma coisa. Se as pessoas quiserem colaborar com algumas perguntas para tornar mais dinâmico, fiquem à vontade. A gente colocou aqui o poder do perdoar ou do perdão, mas de boa. Eu não consigo ser diferente do que eu sou por dentro. Muitas das vezes eu desagrado até a mim mesmo, imagina as pessoas que esperam de mim sei lá o quê, né? Mas eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de doutrina espírita, não estou falando de espírito, eu estou falando de gente. Cara, você não ama, quem disse que você é obrigado a amar alguém, pô? Você não ama, respeita. Muitas das vezes a maior prova de amor para alguém que a gente não gosta é se dar o respeito do exemplo e dar a bordoada do silêncio. Simples assim. Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente nem se ama, não ama e ainda cognitivamente, quando gosta de alguém, gosta de certas pessoas, obriga-as a amar de uma forma que nem a gente consegue. Coitado daquele que a gente odeia. Agora, quem sofre não é o pobre, é o miserável de si mesmo que fica no meio de tudo isso. Quem é que fica no meio de tudo isso? Quem produz todo esse manusear de sentires. E quem é que produz todo esse manusear de sentires? É o outro ou é você? Eu trabalho com a psicanálise já há mais de 20 anos e eu estou aprendendo a ser humano, não sou melhor que ninguém.
Agora eu observo que, velho, é muita volta desnecessária. Eu sei que todo mundo tem seu tempo, não é impaciência, não é. Tô até que tô dando minha cara para bater aqui, mas é muita volta. Muitas das vezes as pessoas acham que perdoar é uma questão cristã. Quando a gente tem muito de uma forma puritana, o perdoar, o não julgar, por favor, tentem, façam esse exercício. Eu falo como ser humano falho e como profissional. Quanto mais a gente livrar os nossos compromissos de amor próprio, do sagrado humano, das divinizações humanas, melhor. O que seria isso, Edson? Religião, espiritualidade, deixa lá. E se você quiser ligar, entenda que o divino é muito mais que o sagrado, e ele não te pede nada. E se lá ele pedisse alguma coisa, em qualquer religião que cultua um sagrado do amor, vai ver que o amor ele sugere a gente fazer o quê? Ama. Só isso. Só isso. Tudo mais é doutrina, disciplina, de escala de espíritos que não são Deus e escala de homens que não são santos. Mas são seres responsáveis, cada um mediante a sua existência interior. É só isso, mas...